1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Capítulo 2, versículo 1. Admoesto, depois, antes de tudo, que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo, a verdade em Cristo não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Só isto que vamos ler para esta noite. No Evangelho, Deus, através da sua palavra, Ele deixa bem claro alguns fatos que cada pessoa que vai ser salva precisa saber. Primeiramente, que ela precisa ser salva. Existe uma grande necessidade no ser humano, e isto Deus deixa bem claro na sua palavra. Deus, Ele diz que não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É muito solene ouvir o Evangelho, não é pouca coisa. É um grande privilégio, mas também é uma grande responsabilidade, porque na realidade, através do Evangelho, Deus está entregando nas mãos do pecador, nas mãos das pessoas que estão ouvindo, a chave para elas irem para o céu. Caso não use esta chave, a Bíblia só aponta outro lugar na eternidade. Ou você vai um dia estar no céu, ou você vai estar no inferno. Isto é solene demais. Isto é o que a Bíblia diz. As pessoas, eu sei, você talvez saiba também, ninguém está pensando nisto, preocupado com isto, mas isto não muda em nada. Por as pessoas não se prevenirem em certas doenças, não muda em nada. Não significa que a falta de interesse delas, a ignorância em relação às causas, às consequências, a doença vem. A mesma coisa, o Evangelho é apresentado para todas as pessoas. Nós acabamos de ler esta noite que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Este não é um desejo, um sentimento simplesmente em palavras, porque nós lemos também que Cristo Jesus veio ao mundo. Cristo é o Filho de Deus. Ele não ficou simplesmente num sentimento, nem num amor abstrato, mas Deus demonstrou este amor quando Ele enviou seu Filho a este mundo, como diz o apóstolo aqui. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E o Senhor Jesus disse que o Filho do Homem veio ao mundo buscar e salvar o que se havia perdido. O apóstolo está afirmando com todas as palavras e de maneira tão clara: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, para salvar os pecadores. Ele é o Salvador dos pecadores. E Paulo disse que ele salvou o principal, ele se incluiu, ele se achou o principal dos pecadores. Mas ele foi salvo. Então,
Se o principal foi salvo, você também pode ser salvo. Este é o desejo de Deus. Mas não só, como eu disse, o desejo, mas Deus trabalhou para tornar real a nossa salvação. Nós lemos esta noite do preço que o Filho dele, sozinho, pagou sobre uma cruz, vivo. O preço não foi pago depois que ele morreu. Ele estava vivo, levantado naquela cruz, entre os céus e a terra. E ali, sem ninguém estar vendo, o olho humano e nem sentimento humano presenciou quando o Filho de Deus estava pagando o preço para a tua salvação. O pensamento e o sentimento humano é que nós podemos pagar o preço para a nossa salvação. A religião ensina isto. E o ser humano gosta disto. Mas quando nós encostamos o preço que nós poderíamos pagar ao lado da obra de Cristo, será que ele teria algum valor? É uma ofensa tanto para Deus, que preparou a salvação por meio do seu Filho, como também para o Senhor Jesus, encostar algo da nossa parte para ajudar nesta salvação. Quando Deus diz, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele veio com este propósito. Mas eu tenho uma pergunta. Você já está salvo? Porque hoje em dia, muita gente, esta frase está na boca das pessoas. Até tem adesivos no carro, Jesus salva. É normal, às vezes, você ouvir esta frase. Mas você é salvo? Normalmente, as pessoas não têm certeza, porque não foram salvas ainda. Se você está em busca de uma coisa, é porque você não tem. Mas a salvação que Deus oferece para você e para todo mundo é algo que se pode ter e ter certeza. Um homem perguntou para o apóstolo Paulo o que era necessário que ele fizesse para que ele fosse salvo. A resposta foi: crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Então aí está o caminho. Como é que uma pessoa, o pecador, ele pode ser salvo? Quando ele crê. Quando ele deposita sua fé em Cristo. Mas é só isto, diz alguém. É porque, normalmente, uma pessoa que pensa assim, fala assim e pensa assim, ela, na realidade, ela não tem a experiência, nunca teve. O que ela imagina de fé e confiança em Deus não é o que a Bíblia aponta como a fé que descansa em Deus, que descansa em Cristo, no seu Filho, em Deus como aquele que aponta o único Salvador como seu Filho. Então ela pensa que a sua confiança diária, a imaginação que ela tem de Deus, a imaginação que ela tem do Senhor Jesus, isto é a fé, mas não é. Crer em Cristo para a salvação. Esta pessoa está se unindo a Cristo, aquela obra que Ele consumou, dependente unicamente daquele sacrifício, do sangue que Ele derramou. Ele está dando crédito à palavra de Deus que diz: o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Quem crê no Filho tem a vida eterna. A pessoa dá crédito à palavra de Deus. Ela descansa nele, ela confia nele, ela o aceita como seu Salvador. Esta fé vai em direção, a pessoa que está com esta fé, vai em direção a Cristo e nada mais. E sabe quando ela confiou nele, e sabe quando ele salvou ela. Então este é o seu caso? Você se lembra de ter um encontro com Cristo como seu Salvador?
Não é emoções, o dia que você chorou, tocado por algum hino, alguma leitura. Não. O dia quando você viu, lá na cruz, Cristo pagou o preço para a minha salvação. Ele foi ferido pelas minhas transgressões e moído pelas minhas iniquidades. Ele levou em seu corpo os meus pecados sobre aquele madeiro. Eu estou confiando nele porque ele morreu por mim, o pecador. E o que a Bíblia aponta e diz para este pecador fazer é aceitar ele como o meu Salvador. Você já fez isto? Então Deus, através do Evangelho, aponta a pessoa de Cristo como o nosso Salvador. Como eu disse, Ele está dando a chave do céu para qualquer pecador entrar lá. Mas é o pecador que decide, porque da parte de Deus nós vemos que o preço foi pago. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Apto. Era necessário que ele viesse, que o Filho de Deus viesse a este mundo como homem, para compreender as necessidades dos homens, mas mais do que isto, para morrer no lugar do pecador. E foi isso que ele fez. Quando a pessoa aceita Cristo e a sua obra, ela compreende, ele tomou o meu lugar. Mas ele também é Deus, porque só Deus podia atender às exigências de Deus e podia satisfazer a Deus. É por isso que tudo isto estava e está até hoje concentrado em Cristo. Neste que veio a este mundo, com o propósito de dar a sua vida na cruz. Isto ele revelou durante a sua vida aqui mais de uma vez para os seus discípulos. Ele disse era necessário, até para pessoas que não eram salvas, ele disse para Nicodemos, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você notou que o apóstolo está pedindo a Timóteo e todos os crentes para fazer oração pelos reis, pelos que estão em eminências no mundo, no país, em todo o mundo. Ele diz para que os crentes tenham uma vida sossegada e possam anunciar o Evangelho com liberdade e viver a vida cristã com liberdade. Note, Deus não está trancando a porta do céu e nem da salvação para ninguém. Pelo contrário, Ele está pedindo que orem para que no seu país, no nosso mundo, o Evangelho chegue a todas as pessoas. Porque Deus, Ele quer que os céus se enchem de pessoas, de pecadores, que foram salvos pelo seu Filho. O grande valor da obra do seu Filho. Deus está pedindo, através do apóstolo Paulo, que ore para que a liberdade continue, para que todas as pessoas saibam que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, meu amigo, se você um dia abrir os olhos no inferno, saiba que Deus queria que você fosse salvo. Não adiantaria só ter liberdade para anunciar salvação se não existisse um Salvador? Não adiantava você querer ser salvo se não existisse salvação nem um Salvador? Mas a parte mais difícil, que era o Salvador, existe. A parte mais difícil, que era preparar a salvação, já foi preparada. Como diz aqui, o preço já foi pago. O que tem que fazer é receber. Pela fé. Paulo também fala no conhecimento da verdade.
Tem gente que quer atropelar o assunto nas coisas de Deus. Ele quer conhecer as verdades ou a verdade de Deus antes de ser salvo. Quer dizer, ele quer ser um adulto antes de nascer? Ele quer ser uma pessoa antes de nascer? Muita gente está investindo no conhecimento quando nem nasceu de novo. Para você chegar ao conhecimento da verdade de Deus, você tem que nascer primeiro. Você tem que ser salvo. Você tem que humildemente reconhecer que você é um pecador perdido e que está indo para o inferno nos seus pecados. Você tem que chegar naquela cruz aonde tem alguém. Ele não está mais lá, mas que sofreu muito para salvar você e a mim. Ele foi ferido de Deus e oprimido. Ele foi feito pecado por nós. E Deus descarregou a sua ira sobre aquela pessoa santa, pura, que não tinha pecado. Mas você e eu estávamos vistos nele os nossos pecados. É ali que o pecador tem que chegar para começar a vida com Deus. Sem isto, meu amigo, você pode estudar toda a Bíblia, orar 2, 3 vezes por dia, e você ir para o inferno. Mas como? Não é a sua oração que lhe salva, nem a leitura da Bíblia, nem batismo, nem dízimo, nem ceia, nada disto. Cristo salva. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. É Ele. Diz você, mas isto eu sei. Pois é, você já tem Ele como seu Salvador? Lembra do dia quando você descansou nele, você aceitou Ele? Isto não. Pois é, não adianta. Não adianta. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós. É dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. O que nós lemos aqui é algo muito simples, mas que a alma tem que aprender. O pecador tem que aprender. Para você ser salvo, Cristo teve que pagar o preço. E Ele pagou totalmente. Não deixou nada para você. O que Ele diz é: vinde a mim. O que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Ele disse mais: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque Ele sabia, e Ele sabe, pois Ele veio para isso, que o pecado deixa o pecador em conflito, sem descanso. Mesmo com religião, com dinheiro no banco, com uma família boa, bastante estudo, a alma não tem descanso, não. Ela precisa daquilo que satisfaz a sua alma, aquilo que salva a sua alma. Será que você, esta noite, pode fazer isto? Você tem alguma dúvida em relação a Cristo poder salvar você? O que está impedindo de você receber Ele como seu Salvador? Deus, como nós acabamos de ler, estamos ouvindo, fez e está fazendo. Ele até está pedindo para que os crentes orem para que no seu país as pessoas possam ouvir o Evangelho, ouvir o desejo de Deus que Ele quer vê-los salvos. Imagine. A obra que Cristo preparou era a obra de Deus. Mas mesmo hoje Deus está pedindo para que o povo dele ore, para que o Evangelho chegue em cada lar, em cada coração. Então, quem pode impedir de uma pessoa ser salva? O próprio homem. Da parte de Deus, meu amigo, você já estaria salvo. Já. E faz tempo. Mas homens e mulheres barram na vida de outros
e barram na sua própria vida a salvação de Deus. Cada um tem os seus motivos. Cada um está preso por alguma coisa, alguma opinião, algum pensamento. Mas, meu amigo, você está de viagem para a eternidade. E breve vai terminar a sua vida como a minha. E aquilo que você não quis abrir mão para receber a salvação, que valor terá nesta hora? Quando você for colocado ali sozinho naquele caixão e empurrado para aquela gaveta e selado com aquele mármore, o seu nome, nascimento e morte, mas você já está na eternidade, ou no céu, ou clamando no inferno, tarde demais. O assunto é sério. O Evangelho trata de coisas eternas. Por isso que não tem muita gente aqui. Porque as pessoas querem resolver só as coisas desta vida. Arrumar emprego, casamento, doença, dinheiro. Ninguém está preocupado com a eternidade. Você está? Você está? Porque Deus está. Ele sacrificou o seu Filho, o único que Ele tinha, para salvar você e a mim. E Ele pagou o preço, meu amigo. Não tem o que você ou eu acrescentar àquela obra, a não ser receber como o pecador por quem Ele morreu. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Crê no Senhor Jesus Cristo, você será salvo. Que assim seja.